Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos a mais um momento do Evangelho no Lar. Vamos lembrar de colocar um recipiente com água para que ela seja fluidificada durante o nosso breve estudo, através da ação dos bons espíritos que nos acompanham. Vamos iniciar fazendo leitura de uma página aleatória do livro Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Gomes Torres Pastorino. Lição 85. Não alimentes inimizades. Procure fazer as pazes com todos que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado dos seus adversários para fazer-lhes o bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você enquanto estiver na terra, para que ao sair dela tenha a sua consciência tranquila. Que lição tão importante de não alimentarmos inimizades. E muitas vezes, e geralmente, as inimizades acontecem, as desavenças, por situações pequenas, por coisas que é possível relevar se nós não estivermos tão focados no nosso orgulho, na raiva, na mesquinharia. Nós podemos ser melhores do que isso. Sejamos então, é o convite que Jesus nos faz para que nós façamos as pazes com os nossos inimigos antes mesmo de levarmos a nossa oferenda ao templo. Foi assim que Jesus disse. E essa é a grande lição. Vamos orar? Ó Mestre Jesus, nós vos glorificamos por esta hora abençoada em que nos reunimos em torno da Boa Nova para lhe escutar as palavras. Senhor, pedimos que neste momento os bons espíritos possam estar conosco, abençoando nossos lares, fluidificando nossas águas e auxiliando-nos na compreensão do Evangelho nesta noite. Que a tua paz, meigo mestre, esteja em nossos corações e em nossos lares, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então fazer a leitura e uma breve reflexão a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema bastante importante, principalmente nos dias de hoje, em que estamos vivendo tantas dificuldades. O capítulo é A Fé que Transporta Montanhas. Diz assim o Evangelho: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando nós pensamos na parábola, na fala de Jesus em sentido literal, essa fé transformada em confiança em nós mesmos significa que nós podemos fazer muito mais, porque existe em nós uma força que muitas vezes nós mesmos não conhecemos. A fé de capacidade que nos foi dada por Deus.
E quando nós duvidamos desta fé, nós nos tornamos frágeis, dependentes. Então, literalmente, a autoconfiança, a fé em si mesmo, transporta montanhas, faz com que nós tenhamos muito mais forças para lidar com tudo. No entanto, aqui na explicação dos Espíritos, eles nos pedem que nós olhemos para esta fé, para esta fala de Jesus de uma maneira moral. O que seria então, quando Jesus diz, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, petitico assim, seríeis capaz de transportar montanhas. As montanhas aí, quando a gente pensa no sentido moral, são todas as dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia. A má vontade, o preconceito, todas as dificuldades que se impõem no nosso dia a dia, de forma que se tornam realmente obstáculos para a nossa evolução e até mesmo para a nossa simples caminhada. Se nós tivéssemos a fé robusta em Deus, e na verdade de que Deus é a causa primária de todas as coisas, então tudo o que nos acontece está sendo permitido por Deus, e significa então que é bom para nós. Se nós tivéssemos essa fé consciente, teríamos a consciência de que Deus nos deu a condição e a capacidade de transpor essa montanha, retirá-la da nossa frente. E essa é a verdade. Deus não deixou nenhum de seus filhos à míngua. O próprio Evangelho diz em outro capítulo que Deus não dá a ninguém prova maior do que ele possa superar, fardo maior do que ele possa carregar. Mas nós, nas vicissitudes do dia a dia, quando nos encontramos com as montanhas morais, com todos os problemas, dificuldades, seja o cônjuge com quem a gente não está se dando bem, a doença de um familiar, a dificuldade no trabalho, o preconceito, a incompreensão, tudo isso são montanhas que Deus nos deu a condição de transpor. Quando nós temos a fé robusta, quando a nossa fé é grande, nós temos a calma, a paciência, nós temos a lucidez de compreender que tudo isso é um momento, que Deus preparou para nós cada prova de acordo com a nossa capacidade de superação e que nós devemos enfrentá-la com força, alegria, resignação, porque é assim que Deus espera que nós conduzamos a nossa vida. Parece muito difícil, muito complicado, mas não é. Basta que a gente se lembre da questão número 1 de O Livro dos Espíritos. E Deus é a causa primária de tudo. De tudo. De tudo que é bom. E é tudo tão bom na nossa vida. E de tudo que nos acontece que a gente diz isso não é bom. Seja o que for, seja a montanha que for. Essa fé nos faz sentir a presença de Deus em nós, essa força incomparável. O Evangelho chama atenção, no entanto, que nós não devemos de forma alguma confundir a fé com a presunção, porque a fé verdadeira, a fé robusta, implica humildade. Quer dizer, sim, eu sei que Deus está comigo em cada momento, em cada instante, em cada prova. No entanto, também tenho a consciência de que muitas vezes eu preciso de um irmão. Eu preciso da mão estendida de alguém. Eu preciso me ajoelhar e orar mais. Eu preciso reconhecer as minhas imperfeições e as minhas fraquezas que ainda estão comigo. Então, essa fé que me dá força para transpor montanhas é a mesma que me faz humilde para reconhecer que sem a ajuda dos irmãos,
sem Deus, sem os bons espíritos que estão aí o tempo todo nos circundando, nos carregando, não é possível. E nós temos tudo isso. A fé robusta nos lembra que nós temos tudo isso para afastar qualquer montanha que possa vir a obscurecer a nossa caminhada. Que tenhamos então uma fé mais forte e possamos caminhar cada dia melhor, compreendendo mais o Evangelho de Jesus e as palavras que o Mestre deixou para nós como uma boa nova. Vamos orar então para finalizar esse pequeno encontro. Mestre Jesus, nós agradecemos, porque Tuas palavras são palavras de vida. Agradecemos porque nossa vida, concedida pelo Pai, bondoso, misericordioso e justo, é cuidada em cada detalhe. Te agradecemos, Senhor, pela compreensão cada dia mais aclarada da nossa capacidade e de que devemos fortalecer a fé que nos sustenta. Ó Senhor, abençoa nossos lares, abençoa a cada um de nós e permita que essa água fluidificada seja um remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, e que possamos estar juntos em outra oportunidade.